Estamos de volta. O assunto de hoje é síndico, como realizar uma apresentação de sucesso. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações importantes que você não pode perder. Bom, queria primeiro, não te parabenizei por ser um síndico 5 estrelas. Parabéns. Muito obrigado. Um dos poucos certificados e com certeza de destaque aqui no nosso estado de São Paulo. E eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de todo esse processo de certificação, que é uma coisa muito bem-vinda. Muito obrigado, Paulo. Paulo, vou começar com você esse segundo bloco. A questão que eu acredito ser importante do o que levar quando você vai se apresentar, né? A questão, existem algumas pessoas, e aí depois quero começar para a prática e depois trazer para especialista, porque, como a gente conversou no primeiro momento, não existe o certo, né? A característica certa, e existem estratégias diferentes que dão certo para pessoas diferentes. Quando você costuma realizar uma apresentação, você costuma fazer uma apresentação em slide, ou você vai mais numa conduta de bate-papo? Qual que é a sua característica nesse sentido? Você costuma usar um audiovisual, alguma coisa nesse sentido? Eu queria saber um pouco de você. Não, é mais no pessoal. Normalmente, talvez pelo volume, normalmente são conselhos pequenos e tal, eu não peguei assembleias muito grandes, então é mais no contato pessoal. Eu costumo levar acho que uma vez tive que mostrar um currículo, e no mais casos eu tenho já de acumulado. Os seus casos foram mais como entrevistas de emprego, a gente pode dizer nesse sentido, nos condomínios onde você teve a entrada? Dá para dizer que teve algumas entrevistas, no sentido de emprego, sim. Mas já que você está emendando, eu vou colocar aqui. Nesses últimos, eu tive a estranha sensação de que não é uma coisa que eu devesse falar, eu quero esse condomínio, eu quero ser síndico desse condomínio. Eu tenho sido muito humilde e eu chego próximo e espero que o condomínio me queira, para saber se é a coisa certa que se vai se desenrolar nessa linha. Porque às vezes se você força muito a barra, se você quer muito uma coisa, você deixa de ouvir e de saber se você vai ser um bom síndico para esse condomínio. Às vezes é incompatível o ambiente com a sua diretriz, com o que você precisa fazer, com o que você quer fazer. E aí é uma coisa estressante, é melhor mesmo que não aconteça. Vitória, o Paulo tem um perfil mais clássico, e existem pessoas com perfis mais show, né? E a gente queria depois tratar sobre o inconsciente, muitas vezes esse show, a pessoa fazer uma excelente apresentação não quer dizer que ela está se vendendo muito bem, e até no inconsciente pode ser visto como um político, aí sim como um político lado ruim da palavra, que a classe política está sendo muito mal vista pela população brasileira, alguns ex-presidentes presos, ex-governadores, Brasília, Rio de Janeiro. Como achar a medida certa para não fazer um show, mas também para dar o show na medida certa e assertiva, acho que seria a palavra mais correta. Eu volto no ponto principal, que é fundamental, é conhecer o teu cliente, quem são as pessoas. Se eu estou num ambiente extremamente simples, pequeno, eu não vou fazer um show, não vou levar data show, fazer mega PowerPoint. Por quê? Porque as pessoas, você vai estar dando um distanciamento entre as pessoas e não é adequado. Agora, se você está numa super assembleia que tem 50 pessoas, é importante você ter uma boa apresentação, você caminhar entre as pessoas, você olhar, você procurar dentro da plateia alguém que está concordando com você fazer contatos visuais, você ter o PowerPoint com fotos bem explicativas, não encher os slides demais, e o slide é ponto só para as pessoas para reforçar. Não ler slides de forma nenhuma, porque
O olhar tem que ser você, a competência tem que estar em você. E ler, eles sabem ler, né? Ler, todo mundo sabe ler, né? E isso deixa, porque a pessoa fica dividida, ela não sabe se ela lê ou se presta atenção em você. Sim. Então, eu sempre falo dentro das minhas apresentações, ele é um ponto de, um guia para você, somente. E você conhecer o teu cliente, se é um público que já está acostumado, por exemplo, a ter uma coisa um pouco mais aconchegante, uma conversa, são 10 pessoas, mas essas 10 pessoas gostam de alguma coisa mais aconchegante, você não vai chegar lá com um data show embaixo do braço, porque isso vai afastar você deles. Você tem que entender com quem que você está falando. Então, ser o detetive é o primeiro ponto. Com certeza. Identificar Conheça o seu cliente, para quem que você vai falar. Aí você vai determinar qual é o recurso que você vai usar, né? O que e assim, sempre vendo qual é a necessidade e qual é o desejo. E também a percepção naquele momento, né? Porque nós podemos, no primeiro momento, identificar uma necessidade e, ao longo da apresentação, começar a entender que a sua percepção foi errada no primeiro momento. E dá tempo de você redirecionar, né? Sem dúvida, porque a necessidade é diferente do desejo. Eles têm uma necessidade de alguém que cuide dos problemas condominiais. Mas o desejo deles, que é algo inconsciente, traz assim, mas eu quero alguém que eu confie, eu quero sentir nele alguém que é nosso, que está aqui, parceiro, que venha trazer as coisas de uma forma otimista, não é um cara que vai me esconder as coisas. Então, a necessidade é de alguém, de um profissional, mas o desejo é que seja um apoio ali para todas as, que seja otimista, que traga boas avaliações ou que traga boas soluções. E aí depois eu vou tratar com você do inconsciente, que já começa a entrar nessa parte. Só para complementar, às vezes eu tenho no celular uma foto da família. Às vezes cai muito bem uma aproximação, mostrar, olha, minha esposa faz isso aqui, é médica e tal. Às vezes aproxima muito, dependendo do condomínio e da plateia, né? Isso é perfeito o que você falou, depois eu vou até trazer para a Vitória, a questão da pessoalidade, né? Ainda mais um síndico. Você não está contratando uma empresa, por mais que seja uma empresa de sindicância profissional, e não está errado sindicância profissional, embora o mais correto talvez fosse sindicatura, mas os dicionários novos já usam a explicação de sindicância para a gestão de síndico. Quem é você, né? Quem é o Paulo? Exato. Onde ele é formado, ele é casado, ele tem filhos, é a pessoa que está cuidando. Isso às vezes é muito importante. E você, Paulo, tem uma característica, você falou sobre isso, e a Vitória vem insistindo sobre isso desde o primeiro bloco, da questão de ouvir, né? Você é uma pessoa que tem como característica ser mais quieta e observadora. Isso é um ponto positivo, né? As pessoas, elas querem se sentir entendidas, e você tem uma vantagem competitiva, vamos falar agora em questão de competição, numa futura ou num processo seletivo, da pessoa se sentir entendida e você realmente entender e entrar no ponto que ela precisa. E não ser aqueles vendedores, às vezes papagaio, né, que tem um discurso feito e acha que aquela é a fórmula do sucesso. Essa característica sua acho que te dá uma vantagem tanto no processo seletivo como depois na continuação dentro do empreendimento, né? Há que se colocar apenas uma ressalva. O fato de ser muito introvertido, ouvir muito, às vezes desperta uma visão de arrogância. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque exatamente porque quando fala coisas muito articuladas e às vezes pode incomodar. Nem sempre é positivo. Ótimo. Ele falou uma coisa, eu vou pegar o gancho que eu queria para a gente ir para a reta final aqui do programa. A questão do inconsciente. Então, do pré-conceito, né? Então, arrogante, ou confiante demais, ou tímido. Como trabalhar, no caso dele, trabalhar para não ser percebido como arrogante, que não o é, mas a sua timidez em alguns momentos passa de maneira inconsciente isso. E como vender, em termos gerais, o que a pessoa... trabalhar com o inconsciente. Eu brinco que tem a pessoa ali e tem um ser aqui em cima que manda nessa pessoa como um todo. Como trabalhar esse serzinho ali em cima, esse inconsciente, e passar a mensagem assertiva para o cérebro?
Interessante quando você colocou, nosso cérebro, ele já está, nós temos uma função cognitiva que é classificação. Quando eu não te conheço, eu vou buscar lá nos meus arquivos internos quem que é parecido com você, quem que fala da mesma forma, porque o nosso cérebro é um economizador. Então ele vai trazer dados para que ajude no reconhecimento. Isso todos nós temos. Então esse preconceito, ele existe de uma forma pejorativa, sim, mas ele existe como uma função cognitiva que é natural E nossa. todos temos. Todos nós temos, uns mais, menos, mas isso é uma função. Então, como trabalhar com isso? À medida com que você vai percebendo, que você vai conversando e vai entendendo o que teu cliente está querendo, através da tua fala, você pode fazer um exame. Qual é a linguagem corporal? Se ele está de lado, se ele está olhando, de que forma ele te olha, ele está te dando feedback. E a partir desse feedback você vai, porque nada melhor quando você sabe que você pode vender, vamos dizer, vender algo para ele, você sabe que vai ter sucesso quando você entende qual é a necessidade e o desejo dele, que a gente viu que são coisas diferentes. Quando ele se sente acolhido na necessidade, no desejo dele, ele já é teu. Porque ele sabe internamente, ele já sentiu em você uma confiança, algo que despertou nele. Não, esse é o cara. Não, esse é o cara que vai vir. A necessidade dele é a mesma de todo mundo, mas ele vai estar sendo acolhido em algo inconsciente que é um desejo de um parceiro, um desejo de alguém que esteja do lado, que seja, como eu te falei, otimistas nas soluções, que traga. Então, as pessoas vão trazendo feedbacks durante a apresentação e você tem que estar olhando, e isso eu digo que é um ouvir com os olhos. Sim. Porque é um feedback que você está... Se a pessoa está toda fechada, não te olha, ela está dizendo, ela não está acreditando no que você está falando. Se ela está de lado, se ela está se movimentando muito, se ela está olhando no celular, tudo isso é indicativo, tudo isso é feedback para você. Vitória, para finalizar, eu sempre falo em sala de aula, aí você pode acrescentar ou discordar de mim, mas eu falo que as pessoas compram sempre 3 coisas, independente de ser um sapato, de ser um carro ou de ser um síndico profissional. Na contratação, obviamente, que ninguém compra um síndico profissional. Uhum. Empatia, confiança / credibilidade, né, são sinônimos, e vantagens. Né? Uhum. Vantagens que eu digo, o síndico barato, ou o síndico é o mais caro, porque também é uma vantagem, é o que apareceu na televisão. Uhum. Quer dizer, sempre algum ponto, o meu sapato pode ser uma vantagem, o preço barato, que eu paguei muito pouco, paguei R$10, ou pode ser paguei 5 mil e ser uma vantagem competitiva. Você acrescentaria alguma coisa? Eu queria que você falasse sobre empatia, confiança / credibilidade e a questão das vantagens. A empatia é fundamental. É assim que você vai conseguir detectar os desejos, as necessidades. Você vai conseguir olhando no olho, fazendo contato. Assim, fazendo contato, você vai perceber que a credibilidade ela vem com uma coisa meio natural. Né? Você vai falando, você vai sendo transparente, você vai mostrando no dia a dia, através da tua coerência do falar e do fazer, e isso é extremamente importante. E a vantagem ela vem naquela questão inconsciente do desejo. Né? Ele vem trazendo o ganho. Sempre tem, né? Sempre ele quer um tem. ganho. Pode ser desde o mais caro como o mais barato, podem ser ganhos. Exatamente, porque é um ganho emocional. Sim. Essa vantagem é uma coisa inconsciente. Então, qual é o ganho? Eu sempre comparo assim, é a mesma coisa que você comprar um carro. O carro, você tem a necessidade de comprar um carro para se locomover. Mas por que você vai escolher o carro mais legal, mais bonito? Não, porque... E qual, desculpa de interromper, as propagandas de carro normalmente são focadas em homens, na média de 45, 50 anos, para mexer no inconsciente desse homem, que normalmente quem decide a compra do carro é o homem. Exato. O resto tudo é a mulher, mas a compra do carro é o homem normalmente. Exato. E você vê que o tempo todo ele foca nesse homem de 45, 50, ou um pouco mais, mostrando que ele é jovem, que ele ainda pode fazer as coisas, que ele é Exato. aventureiro, que é uma
um inconsciente total, uma percepção. Exatamente. E não Esse fala nada do carro. O carro é Não. confortável, que tem, é a sensação que ele está vendendo. Exatamente. É tocar no emocional, no inconsciente. E o desejo dele é, meu Deus, então, se eu tiver assim, né? Se eu tiver essa pessoa perto de mim, esse condomínio vai andar sozinho, vai ser uma maravilha, nossa, nós não vamos ter problemas mais a partir de então, né? Perfeito. Antes dos agradecimentos, chegamos já ao final, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico profissional, que busca uma carreira de sucesso, mas não foca no aprendizado de se vender, de como se apresentar. Eu sempre falo que numa apresentação que as pessoas são desconhecidas, não é o melhor que vai ser contratado, porque em 5, em 10, em 20, em 1 hora, não é possível você identificar, muitas vezes, quem tem mais conhecimento ou mais capacidade de ser síndico daquele condomínio. Quem será contratado é o que se vender melhor. Então você tem que ser bom profissional, obviamente, isso é prioridade, mas tem que saber se vender, tem que parecer bom, porque as portas serão abertas para quem se vende bem e técnicas são importantes para você conquistar esse objetivo e depois deslanchar na carreira de síndico profissional. Paulo, muito obrigado pela presença, muito rica a sua participação e mais uma vez parabéns pela certificação Síndico 5 estrelas. Eu que agradeço. Prazer muito grande. Vitória, uma honra, sempre grande ter você aqui e sempre enriquecendo os nossos telespectadores. Eu agradeço estar aqui novamente e até uma próxima oportunidade. Com certeza, até a próxima. E você que está em casa, não perca, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você é síndico ou gestor. Até semana que vem.